Oi, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa aula, a gente vai falar agora sobre um tipo específico de trocador de calor, que é o casco e tubos. Então, nessa primeira aula, a gente vai só falar sobre ele e ver como que ele se comporta. Como o próprio nome já diz, os trocadores de calor do tipo casco e tubo são aqueles que vão ter um casco, uma carcaça por fora, e dentro dele vários tubinhos que vão estar passando um dos dois fluidos. Então, um fluido vai estar passando por dentro desse casco, ao redor dos tubos, e outro vai estar passando dentro da tubulação. Então, nessa tubulação menorzinha, que consiste em vários tubos pequenos. Aí, como partes principais desse trocador, a gente pode estar destacando esse feixe de tubos, que seriam essas tubulações pequenas que vão estar dentro de um casco, que normalmente é cilíndrico. Esses tubos eles vão estar presos a espelhos, que vão, além de dar sustentação para a tubulação para ela não ficar solta dentro do trocador, eles também vão estar separando, direcionando o fluxo, então direcionando qual é o fluido que vai para dentro do casco e qual é o fluido que vai para dentro dos tubos. E a gente tem ainda as chicanas, que são usadas aí para direcionar o fluxo, então para a gente não ter zonas de recirculação e além de ajudar a segurar as tubulações pequenas, a gente vai dar uma ênfase nelas daqui a pouco. Mas a gente pode considerar essas três partes aqui como sendo as principais de um trocador de calor casco e tubos. As vantagens de estar utilizando esse tipo de trocador, a principal delas é que a gente tem uma área de troca térmica muito grande com relação ao volume do equipamento, porque a área de troca térmica vai ser onde a gente tem contato dos dois fluidos. Então, em cada parede de cada tubulação pequena, a gente está tendo o contato entre os dois fluidos. Então, a gente tem aí uma grande área de troca térmica com relação ao volume do equipamento. A gente tem várias maneiras de estar construindo ele, então tamanhos e maneiras de arranjar as tubulações. A gente tem aí uma grande resistência às tensões de fabricação, do transporte, até mesmo da operação do equipamento. A gente pode desmontar ele para poder limpar, então se der problema, por exemplo, em um dos tubos, a gente pode estar substituindo ele. Então é fácil, não precisa trocar, por exemplo, a tubulação toda. A gente pode substituir um dos tubos só de dentro. E a gente tem aí vários materiais que podem estar sendo aplicados dentro dessa configuração, especialmente nos tubos internos, que a gente tem aí tubulações padrões que são conhecidas e podem ser aplicadas em qualquer material aí condutor nessas tubulações internas. Aqui tem uma imagem para representar o tamanho de um trocador de calor, então que ele pode chegar, né? Aqui a gente tem um trocador de calor casque-tubos fechado. Ele está em cima de um caminhão, ó, para vocês verem. A fonte está aqui, por caso que alguém queira dar uma olhada. Mas aqui dentro dele tem as várias tubulações e a gente tem as entradas e saídas aqui a gente já vai dar uma olhada melhor, o cabeçote e tudo mais. E aqui tem um trocador de casque-tubos aberto, também a fonte está aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. E aqui vocês podem ver as diversas tubulações pequenas que estão dentro dele. Essas aqui são as chicanas, então elas têm alguns cortes. E elas servem para segurar, isso aqui seriam os espelhos, que estão segurando todos os trocadores nas extremidades. Aqui a gente tem um outro direcionador de fluxo aqui também, um espelho que vai ajudar a direcionar o fluxo aqui, esse metálico. E aí, as tubulações, vocês podem perceber que a gente pode trocar algumas delas, retirar algumas delas, ou abrir o trocador todo para fazer limpeza em caso de incrustação. Aqui, ilustrando, então, seria uma vista lateral do trocador de calor. A gente tem as principais partes dentro dele. Então, aqui, ó, nessas partes vermelhas são os espelhos que vão estar dando sustentação aqui, ó, e direcionando o fluxo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um espelho que vai estar barrando que o fluido que esteja entrando aqui por dentro do cabeçote aqui, ele entre e seja direcionado nessa tubulação azul e não passe aqui por fora dela. Então, os espelhos servem para isso também. A gente tem aqui os tubinhos em azul, são os tubos internos. O casco seria essa parte cinza aqui de fora. A gente tem aqui as entradas, por exemplo, aqui a entrada do casco, que vai estar fazendo esse movimento aqui, saindo aqui. A gente tem aqui a entrada do fluido que vai dentro dos tubos. Ele vai entrar por aqui, vai passar pelos tubos. Aqui ele vai ser direcionado por essa tubulação e vai sair para cá. A gente está trabalhando, então, aqui nesse caso com um divisor de fluxo, para que nem todos
todo o fluido que vai entrar nos tubos vai vá por aqui, ele vai entrar só na metade dos tubos, depois ele vai retornar. A gente tem aqui a presença das chicanas, que são essas que estão ilustradas em verde. E a gente tem aqui os cabeçotes, né? Um cabeçote aqui, a gente tem outro cabeçote aqui. E para fechar os cabeçotes, a gente tem as tampas aqui, que estão indicadas pela letra E. Tem a ilustração de mais um trocador, só que agora em escala menor, escala do tamanho de uma pessoa mais ou menos, mas que a gente pode verificar aqui dentro, por ele ser transparente, o posicionamento das chicanas, e aí é um pouquinho difícil de ver, mas a gente tem aqui as tubulações pequenas, os tubos internos, e um casco transparente. Então a gente tem vários grampos aqui para o trocador tá aumentando essa área de troca térmica. Para padronizar os trocadores de calor, a gente vai ter algumas normas que podem ser seguidas. Elas estão disponíveis para vocês procurarem, então tem aqui alguns exemplos. A gente vai dar uma olhada um pouquinho na tema, então que é a mais comum, que é a mais encontrada, mas existem essas outras que podem estar dando alguns padrões para a gente de escoamento, de configuração do trocador de calor, e a gente pode estar aplicando elas nos equipamentos industriais. Então, na classificação tema, a primeira classe que a gente tem seria dividir aí entre classe R, C e B. Então, a classe R são aqueles trocadores que precisam de condições mais severas, como, por exemplo, a indústria do petróleo, e a gente tem aí uma preocupação maior com a durabilidade e com segurança. Então, tá normalmente trabalhando com pressão alta, com de temperaturas altas, então a gente precisa de uma segurança maior. Os trocadores da classe C, eles já são para condições mais moderadas, então são aqueles que são mais gerais, são aplicados de maneira mais geral, que tem aí ainda a ênfase em segurança, mas com mais ênfase ainda na economia. Então, por exemplo, a gente pode modificar o material que ele está sendo construído, a espessura de tubulação e do casco, porque a gente não está trabalhando com uma condição muito severa. E a gente tem aqui os trocadores da classe B, que seriam aqueles que têm certas exigências de projeto, de construção, próximas à classe C, quando a gente fala de espessura e limites para corrosão, mas ele também tem algumas exigências de segurança e durabilidade comparados aqui com a classe R. Então, é um caso mais específico de trocador de calor que a gente vai ter uma condição que precisa estar mesclando essas duas classes que a gente tinha anterior. Dentro ainda da classificação tema, mas agora com uma subdivisão, digamos assim, a gente pode classificar o trocador de acordo com o cabeçote principal, que é aquela parte que a gente tem entrada aqui do fluido, que vai para dentro dos tubos, a separação aqui pelo espelho. Então, seria, dependendo de como a gente arranja essa parte, a gente vai ter uma classificação. Então, a primeira delas seria quando a gente tem uma tampa removível. Então, esse é o mais utilizado. Então, a gente tem essa tampa aqui, ó, que ela sai. Então, a gente permite acesso à tubulação interna sem precisar desmontar todas as conexões. Um segundo tipo seria, então, uma tampa integrada. Então, quando a gente não tem muito problema de incrustação, a gente não precisa estar desmontando o trocador com frequência, a gente pode utilizar esse tipo de cabeçote. Então, aqui a gente tem uma tampa integrada, então ele é todo fechado. A gente pode ter ainda uma tampa removível e o carretel acoplado ao espelho. Então, quando a gente quer tirar um feixe todo removível aqui, então o feixe todo ele é junto aqui com o espelho. Então, a gente pode tirar o feixe todo tubular daqui de dentro. A gente pode ter ainda uma tampa removível, móvel aqui, e esse feixe fixo. Então, a gente não pode mexer nele, então ele vai ser fixo aqui, a tubulação. E por fim, a gente tem aqui uma construção especial para altas pressões. Então, a gente tem um vedamento diferenciado e a gente tem uma separação melhor, então condição de segurança melhor quando a gente está trabalhando com pressão muito alta. Aí, outra maneira de estar olhando a classificação tema ainda é de acordo com o casco, ou seja, como que o fluido vai estar passando aqui por dentro desse casco. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma entrada aqui e uma saída aqui, direcionamento pelas chicanas.
Então, dependendo de como essa configuração acontecer, a gente tem uma classificação dentro da tema. Aí a primeira delas seria a mais comum, que é essa que eu acabei de mostrar, em que a gente tem uma passagem. Então, a gente tem uma entrada aqui e uma saída aqui. Então, independente de ter chicanas aí dentro. A segunda seria aquela em que a gente tem duas passagens, mas para isso acontecer, a gente tem que ter uma chicana aqui, ó, longitudinal. Então, o fluido vai entrar por aqui, ele vai até o final e aí ele vai sair. Então, ele faz dois passes dentro do casco. Então, essa daqui tem uma perda de carga maior, porque a gente tem um conflito aqui do escoamento, ele não flui tão facilmente. Mas ele tem aí a vantagem de a gente estar passando, tendo maior contato dentro do trocador. O terceiro, então, seria um fluxo em que ele é dividido. Então, a gente teria uma entrada aqui, e aí o fluxo, uma parte vem para cá, uma parte segue para cá. Então, tem uma chicana ali no meio, longitudinal. E as entradas e saídas desse fluido que passa no casco, elas são no centro do trocador. Então, ele possui aí uma eficiência maior do que o primeiro, mas com a perda de carga similar, e ele também pode ser aplicado quando a gente tem mudança de fase. Então, quando ele está atuando como evaporador ou como condensador aqui, a gente pode estar utilizando esse tipo de trocador. O outro aqui que a gente tem seria aquele que é duplamente dividido, então a gente tem duas entradas em cima e duas saídas embaixo, separadas por duas chicanas diferenciadas aqui. Então, ele vai entrar e dividir aqui. Vai entrar também por aqui e dividir aqui. Então, a gente tem aqui um maior contato, uma maior divisão dessa tubulação. A gente tem aqui uma outra opção que seria ter uma entrada e duas saídas. Então, quando a gente está entrando aqui pelo meio, e aí ele vai sair em duas partes. Normalmente isso acontece quando a gente está trabalhando com condensação, porque a gente entra aqui com gás, que vai estar resfriando e vai sair líquido na parte de baixo. Então, ela tem uma perda de carga também menor do que o principal aqui mais utilizado. E por fim, a gente tem aqui o fluxo cruzado, sem a presença de chicanas, então ele vai entrar e sair com relação aqui ao fluxo que vai estar longitudinal, que seria da tubulação, ele vai estar trabalhando de maneira cruzada. Então, ela tem uma perda de carga baixa porque a gente não está utilizando chicanas, então a gente não causa essa mudança de direcionamento aí do escoamento. E por fim, então, a classificação da tema ainda, mas com relação ao cabeçote posterior, então é o que está no final do trocador de calor. Eles são bastante parecidos com o cabeçote anterior, então a gente pode ter aqui, por exemplo, 3 com espelho fixo, que são semelhantes aos tipos A, B e C, então condições e maneira de operação conforme a gente viu antes lá. A gente pode ter aqui um cabeçote flutuante, então a gente pode ter um espelho flutuante, aqui de duas maneiras, bipartido ou removível. A gente pode ter ainda o feixe tubular em U, e um espelho flutuante com um anel de vedamento especial aqui. Então, esse aqui tem uma vedação especial e trabalha em condições diferenciadas. Então, aqui são as principais considerações iniciais dos trocadores de calor do tipo casco e tubos. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em como está calculando a temperatura dentro deles e está estimando o projeto de trocadores desse tipo aqui. Algumas referências que foram utilizadas, então a classificação tema pode ser encontrada aqui, por exemplo, no livro do Perry. A gente tem aqui outras referências auxiliares e as referências de figura que foram utilizadas aí, para caso alguém tenha interesse de dar mais uma procurada. Então, pela aula de hoje é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato. Até mais!